Desvalorização na manutenção de celular, porque muitas assistências, infelizmente, estão fechando, porque alguns técnicos ganham dinheiro e outros começam e param. Eu vou falar para você, assista esse vídeo até o final, porque não está sendo fácil para quem está começando agora na manutenção do celular e também não está sendo fácil para quem já trabalha há um bom tempo. Por quê? Porque em algumas situações tem cliente que ele quer determinar o preço que você deve cobrar. Lembrando que isso é minoria, né? A cada lei 100 clientes, possa ser que apareça um cliente que vai fazer isso. Ele vai determinar o preço, vai dizer que no seu concorrente ele encontrou mais barato e que você está explorando, ou que você está com esperteza. Então tome muito cuidado, né, com clientes assim, pois pode ser dor de cabeça. Infelizmente, né, isso acontece em todas as áreas. É muitas pessoas que estão entrando na área de manutenção de celular e ao mesmo tempo muitas pessoas saindo porque não estão, né, aguentando essas coisas que vêm acontecendo. Isso não é da agora, né? Já tem muito tempo que isso acontece. Então, por esse motivo, muitos acabaram desistindo. Agora, recentemente, eu fiz um serviço e depois que o serviço estava, digamos que pronto, porque só faltava ali alguns detalhes, o cliente começou a questionar o preço, né? Então, de forma resumida, eu não finalizei o serviço, né? Por quê? Porque ele quis botar preço na minha mão de obra. E assim, o que você não deve fazer jamais é pegar um aparelho de cliente e não passar orçamento nenhum, simplesmente fazer o serviço. Quando o cliente chega, você diz o valor e pronto. Não, assim você não pode fazer. Porém, a partir do momento que você faz um orçamento, que você explica quanto é aquele serviço e o cliente concorda e ele manda executar aquele serviço, aí tudo certo. Tanto o cliente, né, não pode pedir para baixar o preço, como você também não pode alterar esse valor, você não pode aumentar. Então, depois que o serviço estava quase pronto, o cliente ficou falando que estava caro, que aquele valor que eu estava cobrando era um dia de serviço, né, de uma determinada profissão. Enfim, não quero dizer que ele estava errado, na questão de dizer que o valor que eu estava cobrando era um dia de serviço. Porém, o valor, né, foi avisado antes e eu estava cobrando, né, não pela peça e sim pela minha mão de obra. Lembrando que não é obrigado, quando você cobra, não é obrigado o cliente concordar. Se ele achar caro, tudo bem, ele pode ir em outro colega e executar o serviço. Enfim, infelizmente essas coisas acontecem porque tem pessoas que entram na área da manutenção e às vezes a cobram muito barato, né? Nada de errado. Cada quem, com sua assistência, determina o valor que quiser. Mas a questão é que, quando você cobra barato demais, além de você bagunçar um pouco a área da manutenção, você causa esses problemas com o seu colega, né? Por quê? Porque o cliente vai achar que o seu colega está cobrando mais caro porque está com esperteza. Não é. Várias coisas devem ser levadas em consideração, como o aluguel, né? As ferramentas, cursos que você investe. Então, muita gente que está cobrando barato demais, porque eu trabalho em casa. Sabe o que acontece? Um dia você vai precisar ir para uma loja. Um dia você vai precisar avançar na área, vai precisar de cursos, vai precisar de ferramentas, né? E se você cobrar muito barato, você não vai ter dinheiro suficiente para poder avançar. Você vai ficar sempre trabalhando em casa. Nada de errado você trabalhar em casa. Porém, quando você vai para uma loja, o seu faturamento, né, ele vai aumentar cada vez mais. E você precisa avançar. Você não pode trabalhar para ganhar pouco. Por quê? Pouco por pouco você pode trabalhar em um mercado, você pode procurar outra profissão que você vai ganhar um salário ou 2 salários mínimos por mês. Agora, se você quer crescer, né? Se você quer avançar cada vez mais, você tem que valorizar a sua mão de obra. Se você não valorizar a sua mão de obra, você vai ter muitos problemas porque essa conta não fecha. Lembrando que quando você
pega um aparelho de cliente para fazer qualquer manutenção, a responsabilidade é sua. Independente que seja um parente, que seja um amigo, seja quem for. Se você falar assim, eu nem vou cobrar, eu vou abrir aqui e vou só reativar essa bateria. Sabe o que acontece? Se na reativação de bateria você danificar aquele aparelho ou apresentar qualquer tipo de defeito, o cliente ele não quer saber se você cobrou ou se você deixou de cobrar. Ele vai exigir que você conserte, pois por lei são 90 dias de garantia. Não adianta dizer, mas o cliente mandou fazer barato porque ele não quer garantia. Isso para a lei é nulo, para a lei isso não existe. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é 90 dias de garantia. Então é lei, não adianta você contestar. Então, quem valoriza a mão de obra, já está preparado para essas coisas. Quando acontece um prejuízo ou quando quer investir em alguma coisa, vai ter dinheiro porque está valorizando a mão de obra. Agora, quem cobra barato demais, pensando apenas em agradar o cliente, no final poderá ficar frustrado, ter dor de cabeça e acabar desistindo. Por quê? Porque se você cobrar barato demais, você não vai nem conseguir dar uma garantia para o seu cliente, eu não quero explorar o cliente. Ok, não é explorar, é valorizar a mão de obra. Então, se você cobra barato demais, você danifica o aparelho do cliente, e aí, será que tem como você ser sincero e dizer, olha, eu danifiquei o seu celular, eu vou pagar um novo, eu danifiquei, eu vou consertar? Porque também não adianta dizer, não vou explorar o cliente, entre aspas, porque quem está cobrando caro não está explorando, mas cobra barato demais e na hora que danifica, aí às vezes, não estou dizendo que todos fazem isso, é só uma comparação, aí mente, não teve conserto, isso aqui é outro defeito. Então, pessoal, a sinceridade é independente de qualquer preço, que cobre R$1 ou que cobre 1.000, sinceridade é tudo, Então, o que eu quero que você entenda, principalmente quem está iniciando, é que a conta não fecha. Quando você cobra barato demais, você não vai conseguir avançar para poder ir para uma loja e ter suas ferramentas, cada vez melhores, E quando você valoriza a mão de obra, você poderá dar uma assistência melhor ao seu cliente e não deixar ele no prejuízo. Então, pense nisso, É uma área boa, mas ao mesmo tempo é uma área que tem, alguns problemas, Da mesma forma que tem clientes que alegam que tem técnico que mente, Tem técnico que eles falam, que é desonesto. Existe também clientes, avisando mais uma vez, uma pequena minoria, possa ser que a cada 100 clientes aconteça um caso, vem um cliente que vai também ser desonesto também, vai mentir para você, vai derrubar o aparelho, vai dizer que não caiu, ou seja, vai deixar você no prejuízo. Da mesma forma que vai ter técnico também que quando chega um aparelho vai mentir para o cliente, ou seja, vai dizer, precisou trocar tal coisa, e aí o cliente gasta um dinheiro, às vezes não dá garantia, às vezes não fica bom, enfim, não vamos entrar nesses detalhes, apenas, você já sabe que é uma área complicada. Então, o que eu quero que você, iniciante, entenda: valorize a sua mão de obra e seja sincero, A desonestidade não está em você cobrar caro, Está em você mentir. Exemplo, chega um celular que o aparelho não está ligando, você abre e ele está apenas desconectado, uma fita. Nada de errado em você falar para o cliente, olha, durante a queda que desconectou, eu cobro uma comparação, 40 ou 50 reais, para conectar novamente, porque eu vou cobrar minha mão de obra, porque eu preciso colar novamente aqui a tampa do aparelho. Nada de errado, O que é errado, por exemplo, é você até cobrar mais barato, dizer, olha, só vou te cobrar 20 reais, mas eu precisei trocar tal peça. Ou seja, a desonestidade está na mentira, você mentir, você enganar. Mas a partir do momento que você é sincero com o cliente, decide ele se vai fazer o serviço ou não, Chegou um aparelho desligado, você não sabe se a tela ou se está desconectada, você pode já dizer, olha, se precisar trocar a tela, o valor é X, porém, existe uma pequena possibilidade de durante a queda estar desconectado, e se tiver desconectado, eu cobro o valor X, pelo tempo, pela mão de obra. Você avisando tudo antes, não tem problema, decide o cliente se vai fazer o serviço, se vai deixar o aparelho ou não. Então, e você cliente também, Você cliente que está vendo esse vídeo, sinceridade é tudo. Consertou o aparelho, caiu do chão, quebrou, danificou, seja sincero, chegue para o técnico e diga, olha, infelizmente por descuido, o aparelho acabou caindo, danificou, quebrou.
pronto, você sendo sincero, o técnico ele vai negociar com você, né? Quem sabe até colocar uma outra tela, quem sabe até ele dar um bom desconto, porque você está sendo sincero. Não adianta mentir, porque mentir aí seria desonestidade. Chegar a dizer, o aparelho nunca caiu. O aparelho simplesmente parou e quando o técnico abre, vê que o aparelho está danificado. Porque quando você faz assim, você mente para o técnico, aquele técnico ele vai ficar no prejuízo, porque o fornecedor não vai dar garantia de uma tela, de uma peça que foi mau uso, né? Então, independente se você já mentiu ou não, você técnico ou você cliente, né? Vamos tentar cada vez mais ser pessoas melhores, né? Vamos se organizar, vamos ser sinceros. Fazendo assim, pode ter certeza que as coisas vão dando certo cada vez mais. E problema todo mundo vai ter. Você cliente, uma hora ou outra vai ter problema com algum técnico, né, que não vai te dar garantia, que você vai ficar no prejuízo. Você cliente também, você técnico também, uma hora ou outra vai ter algum tipo de problema com algum cliente, né? Mas faz parte. O importante é resolver o problema, ser sincero e fazendo assim tudo vai dando certo, mas nunca baixe o valor do seu serviço por conta de concorrente, porque o cliente quer que você faça mais barato. É claro que tem exceções, uma hora ou outra, né, vai ter cliente que você vai dar um bom desconto, que você vai negociar, né? Mas tem pessoas que infelizmente vai querer impor que você faça aquele preço porque o seu colega está cobrando mais barato. Então faça o seu serviço, né? Sem se preocupar com o concorrente, né? Se ele cobra aquele valor, é um problema dele, né? E, enfim, né, você não pode mudar o preço dele. Não fale mal do concorrente. Então, com essas dicas, pode ter certeza que você técnico, que você cliente, todos nós vamos conseguir avançar cada vez mais. Muito obrigado, um abraço a todos. Josael Celulares. Eu vejo você no próximo vídeo.